aqui no nosso primeiro encontro de entrevista Assunto em Foco. Hoje o nosso convidado é o Steverson. Ele é pastor, ele é esposo, ele é um gestor e ele é um agente de mudanças. E o Steverson e a sua esposa, a sua família, eles têm feito um trabalho maravilhoso, onde nós queremos mostrar para vocês o impacto que a igreja causa na sociedade. Pastor Steverson, se é assim que eu posso chamar? Do jeito que preferirmos. Eu queria saber como, nós sabemos que vocês tiveram um trabalho muito relevante ali na Vila Zumbi, e eu sei que também foi há muito tempo atrás. Eu queria que você me contasse um pouco da sua história, como foi que vocês, como família, como casal, foram parar lá na Vila Zumbi e fazendo um trabalho tão relevante. Rose, então, em primeiro lugar quero agradecer você por ter nos convidado, a mim e a Elisiane, para estarmos aqui conversando com você. Fico muito feliz e porque entendo mesmo que a igreja tem que ser relevante e impactante. Nós estamos lá na Vila Zumbi desde 2001, mais ou menos, em torno de 2001. E a vila já tinha cerca de 9 anos quando nós fomos para lá, quando nós tivemos o chamado. Você conhece um pouco da nossa história. Nós estávamos aqui num bairro, numa igreja, servindo aqui na igreja, e senti o chamado de ir para lá. Em um determinado momento, eu estava orando a Deus, também falando a respeito de relevância para Deus. Já estava há tanto tempo na igreja e me sentia justamente um tanto que irrelevante. Comecei a orar a Deus, essa inquietação que Deus tinha colocado no meu coração. E de repente Deus mostra como que numa foto a Vila Zumbi, que hoje na verdade mudou até de nome. Hoje é bairro Mauá. Embora tenha alguns grupos lá que ainda queiram manter a Vila Zumbi, mas isso são interesses. Mas então o próprio nome mudou, mas era Vila Zumbi o nome, ainda hoje algumas pessoas conhecem como Vila Zumbi. Então Deus mostrou muito claro para mim, na época, que aquilo que eu estava pedindo para Ele e aquela minha inquietação em ser um cristão relevante poderia ser tratada lá, naquele lugar que eu nem conhecia direito. Como disse, quando chegamos lá, a vila tinha cerca de 9 anos, então era recente ainda, 9 anos para um lugar como aquele. Uma invasão, né? Pessoas pobres, desprovidas, que foram para lá para conseguir uma vida melhor, ou com a expectativa de ter uma vida melhor. Muita gente que veio do interior, outras pessoas daqui mesmo, alguns aproveitadores, enfim. Houve uma mescla quando a vila começou, depois nós fomos estudar um pouco a respeito da vila. Você foi convidado por quem para ir para esse projeto? Então, eu fui convidado primeiro por Deus, senti abertamente o chamado de Deus para isso, e lembro o dia e como foi de fato. Mas Deus usou então uma pessoa, e quem estava lá era o nosso amigo pastor Mauri. Ele estava pastoreando aquela igreja. Ele era o segundo pastor da igreja, porque ela foi fundada, a igreja quadrangular da Vila Zumbi, foi fundada pelos pastores Orley e Joara, que hoje pastoreiam a igreja quadrangular lá nos Estados Unidos, New York, se eu não me engano. E eles foram os primeiros, os fundadores, e depois veio então o pastor Mauri e a pastora Rose, que ficaram lá por um tempo também. Logo depois, então, eu fui pregar lá também, que ele havia me convidado. E na saída, então, indo embora, ele foi me levar embora, e ele abriu o coração e falou que Deus tinha falado com ele, que já era o tempo dele, tinha dado naquele lugar, ele vai lembrar bem disso, e que ele estava achando que era eu que tinha que ir para lá. E eu me espantei na época, de fato, naquele momento que ele disse, porque eu nem imaginava, eu queria ser relevante em outros lugares, a gente pensa assim, né? E eu lembro até da resposta que eu dei para ele. Eu disse assim, uma frase formada praticamente. Eu disse, bom, Deus falou com você, tem que falar comigo, né? Eu acho que foi uma besteira que eu falei e fui embora. E não consegui dormir aquela noite porque eu tinha pedido para Deus que eu queria algo, que eu queria fazer diferença na igreja e tal. Eu só não achava que era daquele jeito. No outro dia, então, eu fui ao pastor Gilson, que era o meu pastor, e falei para ele, então. E havia um superintendente lá que entendeu, o Maurício estava indo para um outro momento da vida dele, e eu resolvi aceitar. Então foi dessa forma que nós fomos para lá, e a vila ainda era, naquela época, ainda era uma das vilas, ou talvez a vila mais violenta de todo o Paraná. Toda aquela história que a gente sempre ouviu falar de Vila Zumbi era daquele jeito mesmo. E é óbvio que humanamente você tem receio.
Então eu tinha 2 filhas na época, hoje tenho 3, e eu tive receio, sim, em primeiro momento, mas eu estava tão convicto de que era isso. Eu penso que quando é de Deus, Ele faz com que você não enxergue algumas coisas e enxergue outras. Então Ele me fez enxergar apenas a relevância daquilo que eu poderia fazer naquele lugar. Eu lembro de ter pensado a respeito disso, a minha família, as crianças, as meninas eram pequenas, tinha a Elisiane também, então eu tive sim um certo receio humano, mas eu vou dizer que aquela ansiedade, aquela vontade pelo chamado superaram. E você disse que a vila era um lugar muito violento. Você lembra de algum momento em que houve uma violência enquanto vocês estavam fazendo algum culto ou alguma ação social? Aconteceu alguma coisa que você possa contar pra gente? Eu lembro de vários, na verdade. Conta uma pra gente. E sustos que nós passamos, mas nós vimos algumas vezes pessoas serem baleadas na frente da igreja, na rua principal, que a gente chamava, muitos bares, né? Muitos botecos que a gente fala, naquele lugar, e algumas vezes nós passando e víamos pessoas saindo do bar e as pessoas alguém já saindo com uma arma e atirando pelas costas. Isso nós vimos mais de 1, 2, 3 vezes naquele lugar. Mas eu nunca esqueço do segundo culto que eu fiz lá. Nós assumimos a igreja num domingo, naturalmente, o pastor Gilson foi lá, nos deu posse, tudo certinho, né? E na terça tinha culto de oração. Minto, nós fomos fazer uma visita, eu e Elisiane, naquela semana, depois que assumimos a igreja, fomos fazer a nossa primeira visita e fomos a um casal. Conversamos com o casal, tudo certo, nos apresentamos e ao sair da casa deles, nós escutamos barulhos na rua e era um veículo que estava sendo desmanchado lá. A Vila Zumbi sempre teve essa fama, né? Todo carro que era roubado em Curitiba ou por adjacências podia correr para a Vila Zumbi, pelo menos achava que era lá que achava, né? Não era tanto assim, mas alguma coisa era. E tinha realmente, quando nós estávamos saindo da casa do casal, tinha um carro na frente sendo depenado. Nós ficamos perplexos com a forma que eles faziam, nunca tínhamos visto isso, né? Eles depenaram o carro em alguns minutos, crianças, né? Crianças quase chupando chupeta e levando o radinho do carro, coisa assim, era desse jeito. E nós vimos aquilo, ficamos um tanto que perplexos e já estávamos saindo para voltarmos embora. E aí eu chamei o dono da casa e falei para ele assim, olha, então eu vou ali e eu vou ligar para a polícia daqui a pouco. Ele disse, pastor, não ligue para a polícia, não faça isso porque eles já lhe conhecem. Olha, eu estava menos de uma semana lá. Ele disse, eles já lhe conhecem e eles estão vendo, quer dizer, se chamar a polícia, o senhor vai ter problemas. Eu nunca tinha passado por aquilo, fiquei perplexo e com um sentimento, uma confusão dentro de mim. Ligo para a polícia ou não ligo? Conversando com a Elisiane, estava dentro do carro, falei, bom, não vamos ligar. E nós tomamos o rumo da casa, ali na frente do Alphaville, que não era bem desse jeito ainda, e não sei se por sorte ou por azar, nosso ou de quem estava com o carro roubado, quando nós estávamos indo embora, estava vindo 2 carros da polícia, com a sirene ligada e correndo. E a primeira coisa que eu pensei e falei para a Elisiane, eu disse, Elisiane, eles vão pensar que fomos nós. Porque nós saímos dali e a polícia foi lá. E ok, fui com aquilo para casa, quase não dormi também. Puxa, eles vão pensar que fomos nós. E no outro dia tinha culto. Então foi assumi num domingo, segunda fomos fazer a visita e na terça tinha culto de oração. E eu, naquele dia, até não deixei a Elisiane ir, nem as meninas. Falei, não, vocês ficam em casa, porque eu não sei o que aconteceu e se aqueles moços não acham que fui eu mesmo. Enfim, eu fui preparado. E deixei a Elisiane em casa, as meninas, e fui sozinho para o culto de oração. Eu não sei porquê, se foi, se realmente foi da minha cabeça ou não, mas eu tinha certeza que naquele dia eu ia ser morto por causa daquilo. Eu saí de casa com essa certeza de que eu ia ter problemas lá. E fui. Então, peguei a principal da Vila Zumbi e fui descendo. Claro que cada estalo eu olhava para os lados, né? Ok, fui, desci, ninguém me deu tiro, coisa nenhuma. E aí cheguei na igreja, começamos o culto, mas eu tenso, olhando para os lados, porque era nítido que eles iam achar que fomos nós que chamamos a polícia. E fizemos o culto, cantamos, e aí eu peguei a palavra, fui pregar, e pregando e esperando que alguém me desse um tiro em algum momento. E no meio da pregação, então, fez um barulho lá fora, um carro parou na frente da igreja, lembro até uma rural, e quando fez aquele barulho, eu até dei uma respirada assim, falei, agora, em tuas mãos entrego o meu espírito, mais ou menos assim. E estava pronto para morrer naquele dia. Mas, graças a Deus, não era ali. Eles foram numa casa ao lado, não sei nem o que fizeram.
E essa história me marcou. Eu fiquei com muito medo naquele dia. E você lembra em que dado momento você começou a adquirir essa confiança desse povo que parecia tão rebelde? Foi no dia a dia. O fato é que foi no dia a dia, foi mostrando, não falando apenas. Porque tem-se uma ideia de que o povo da comunidade pobre é muito ignorante, ele é do engano. Eles têm uma falta de conhecimento, né, pedagógico, isso falta muito nessas comunidades. Mas aquela sapiência humana e de ter vivido já muita coisa e ter sobrevivido, isso eles sempre tiveram. E uma coisa que o que eles fazem então é perceber quem chega lá, isso eu notei. E esperar para ver se aquilo que você fala, e isso era muito visto em meio aos pastores, eu lembro disso, para ver se aquilo que ele prega é aquilo que ele vive de verdade. Então eu estava num constante, como diria, avaliação daquele povo. Mas foi viver o evangelho que na verdade eu sempre tentei viver, não só lá na Vila Zumbi, mas onde eu estive, porque evangelho você vive, né? Evangelho você não prega, né? Você tem que dar exemplo a ele, você tem que mostrar. Graças a Deus eu lembro de uma situação onde eu também nesse começo, nesse início, eu estava descendo e eu tinha trocado de carro, acabado de trocar de carro, mas para mim estava tudo certo. E quando eu cheguei lá, uns 2 moços me pararam, e era aquela história de pedágio mesmo, né? E pararam, bateram na janela, bem de noite, e não sabia o que era, baixei, aí eles olharam e falaram, é o pastor Stiverson. Bem, eu estava lá há pouco tempo, eu nem sabia que eles conheciam o meu nome. Pode deixar. Depois eu percebi, depois me falaram e me mostraram que eles tinham uma lista, eles faziam listas lá de pastores que eram pastores do bem e pastores do mal. E eles sabiam perceber isso. Bom, graças a Deus eu estava relacionado nos pastores do bem. As pessoas mais difíceis, temos percebido ao trabalhar com pessoas, elas são pessoas carentes, que quando você dá amor para elas, parece que você desarma elas, né? E quais foram e quais são os desafios que vocês enfrentam com esse trabalho? Em torno de 14 anos nós estamos na Vila Zumbi. Em torno de 14 anos que nós estamos lá. Nós ficamos um período fora, né, mas juntando os 2 períodos que nós estamos lá, dá em média 14 anos. As necessidades que existem na Vila Zumbi hoje não são mais as mesmas do passado quando nós chegamos lá. Então são etapas, né? São etapas. E eu lembro que quando chegamos lá, nós tínhamos alguns desafios. E um deles era que o povo não tinha o que comer naquela época. Isso é um fato, era uma fome. Tinha muita necessidade de alimento, enfim, de coisas materiais naquele lugar. Hoje ainda tem, mas muito menos. Aquele era um desafio naquela época, né? E eu lembro que uma das estratégias era dar de comer aquele povo, né? Lembrando que Tiago nos diz, Tiago, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 15, exatamente, se alguém chegar até você com fome, com frio, e você despedir essa pessoa e não dar aquilo que ela precisa naquele momento, a tua fé é vã e você não foi relevante para aquela pessoa. E essa foi a necessidade, naquele primeiro momento foi o desafio. Porque nós também não tínhamos, eu e Elisiane também não tínhamos muito, mas aquilo que nós tínhamos, nós poderíamos compartilhar com ele. O fato é que não tínhamos nem prata nem ouro, e isso eles sabiam. Mas nós tínhamos algo que eles não tinham. E se não fosse isso, Deus não teria nos chamado e nos capacitado para estar lá. Então era necessário fazer o sopão, era famoso o nosso sopão da igreja, que nós fazíamos na quinta-feira à noite. Então eu saí de madrugada, ia na Ceasa, ou tinha umas latas também que o governo fazia, e nós trazíamos, tinha as irmãs lá que ajudavam. Na verdade, aquele sopão era ruim mesmo, mas era muito ruim, não sei como é que conseguia comer aquilo. A nossa irmã lá que cozinhava, ela dava uma ajeitada naquilo ainda, colocava uns temperos e deixava comível, pelo menos. Mas ia muita gente tomar o tal do sopão, porque era uma necessidade, aquele era um desafio. Nós não tínhamos, eu e Elisiane, muito, mas era uma necessidade, então era um desafio, porque se nós tivéssemos bastante dinheiro, seria fácil. Então era um desafio para nós, porque nós também não tínhamos, mas Deus nos capacitou
e era necessário, as pessoas iam, crianças, velhos, e tomavam a sopa, e alguns levavam, alguns não, a maioria ainda levava um potinho para levar para a mãe que estava em casa, para o pai, para alguém que estava doente em casa, porque não tinha comida em casa. Esse era um desafio. Hoje, os desafios são outros, são vários os desafios, mas eu penso que hoje, assim como toda a sociedade, mas ali também, na Vila Zumbi, existe uma desestruturação familiar muito grande. Eu acho que esse, na verdade, é o problema da humanidade, né? Mas num lugar mais hipossuficiente, um lugar onde as pessoas têm mais necessidades básicas, essa desestrutura ou desestruturação familiar, ela causa consequências muito mais graves. Então eu digo que nós tínhamos um desafio por etapas, e essa etapa que nós estamos hoje na Vila Zumbi, que mudou completamente. Então, como disse, até o nome da Vila Zumbi mudou. As pessoas são outras, a casa das pessoas são outras. Vila Zumbi, hoje chamado bairro Mauá, é um bairro normal hoje em Colombo, e a violência é normal, digamos. Não vou dizer que não tenha violência, existe violência, mas é como um bairro normal de Curitiba, de região metropolitana. Não há uma violência exacerbada hoje como algumas pessoas pensam, mas ficou-se ainda aquele rótulo, ficou-se ainda aquele estigma de Vila Zumbi, e isso nós estamos junto com outras igrejas tentando tirar isso aos poucos. Mas hoje o grande desafio para nós como igreja na Vila Zumbi, como igreja relevante, é cuidar das famílias, a estruturação das famílias. Você acredita que esse esforço nesse trabalho que vocês fizeram mudou ou influenciou as gerações? Bem, eu penso que pelo menos duas até agora. Eu também já estou indo para a velhice, então já dá para falar desse jeito, né? Porque quando nós chegamos lá, eu lembro, hoje nós olhamos o nosso povo que está lá, e hoje nós temos pessoas lá que quando chegamos eram crianças, pré-adolescentes, e hoje são casados, têm filhos, são profissionais, liberais. Eu dou muita ênfase lá, e porque é uma necessidade nesses lugares também. Não dá para você chegar lá numa comunidade como essa, infelizmente muitos fazem, e apenas orar, que é o que Tiago fala, né? Se o teu irmão chegar com fome, chegar com necessidades materiais, e você orar e despedir ele, não adiantou nada, você não foi relevante para ele. Né? E eu bati muito nessa tecla com eles, estudarem para mudarem de vida, para mudarem a história, num contexto espiritual, num contexto de Deus, e sim, mas tem que fazer a sua parte. O milagre tem a parte de Deus, que é o impossível para o homem, mas tem a parte que é do ser humano e que aí Deus não vai fazer. E a gente percebe isso naquele milagre de Lázaro, né? Jesus chega lá, vai fazer o milagre, pede que eles retirem a pedra. Ora, mas ele podia retirar aquela pedra. Se ele ia ressuscitar um morto, ele podia lá com raio, sei lá o quê, simplesmente tirar a pedra. Mas a pedra não foi ele que pôs. E ele não mandou colocar aquela pedra lá. A história conta que quando as pessoas chegaram a reclamar que Lázaro estava quase à morte, Jesus não falou nada, ele simplesmente foi. Mas ele não disse, enterrem, botem a pedra, não falou nada, ele simplesmente foi. Quem botou a pedra lá foram os homens, então era eles que têm que tirar. Alguns reclamam e dizem assim, puxa, a pedra é muito pesada para nós. Ora, então, ressuscita o morto. Né? Uhum. Se acha que a tua parte é muito pesada, tenta fazer a de Deus, que é o impossível. Então eu bati sempre nessa tecla, eu e Lisiane, e de que o estudo era uma parte muito importante. Então hoje, como eu disse, chegamos lá, algumas pessoas que estão lá conosco ainda hoje, eram pré-adolescentes, crianças, e hoje são pessoas formadas. Então eu tenho na minha igreja hoje um grande percentual de pessoas formadas. Então eu tenho lá advogado, tenho arquiteta, tenho secretária executiva, tenho alguns professores, tenho assistente social, enfim, porque eles fizeram a sua parte. Então, como você perguntou, se teve alguma relevância geracional, mudando gerações, eu penso que é isso. Hoje eu apresento crianças que são filhos daqueles que estavam lá e eram crianças. Esses foram resgatados, seus filhos agora são criados num ambiente mais propício, melhor do que aqueles que os pais tinham, que não era nem propício, e eles certamente terão seus filhos e que terão seus filhos, e essa é a influência. Você já pensou em desistir e você faria tudo novamente? Isso eu estou seguro que sim, eu faria tudo de novo. Foi muito edificante e olhando hoje, 14 anos depois, eu tenho a plena certeza e digo para eles também, sem demagogia nenhuma,
que eu tenho essa real impressão de que eu muito mais aprendi do que ensinei. Me desenvolvi como pastor, mas muito mais como pessoa na Vila Zumbi. Minhas filhas, tenho certeza, elas se desenvolveram. Elas, algumas na adolescência, enfim, já temos filhas adultas, mas eu percebo que houve uma grande contribuição daquele lugar para as minhas filhas. Elas aprenderam a observar, a olhar o ser humano. Elas aprenderam a olhar as necessidades básicas de seres humanos. Elas cresceram nesse meio. Cresceram vendo o pai e a mãe ajudando aquelas pessoas naquilo que era possível. Viram o pai e a mãe chorarem muitas vezes também, mas perceberam que Deus sempre nos consolou. E isso fortaleceu a nossa fé enquanto família. Eu, Elisiane, a Isabelle, a Gabriele e a Emanuele. Então eu certamente faria tudo de novo, mesmo com todas as dificuldades, e tivemos. Num vídeo como esse nós não conseguimos falar tudo de fato, mas tivemos muitas dificuldades, mas as bênçãos superaram mesmo. Um pastor de uma vila como essa, ser pastor numa vila como essa, é óbvio que você não pode querer viver da obra, você não pode ser um pastor integral, você tem que trabalhar fora. Que é o meu caso e o da Elisiane também. Então nós trabalhamos fora e ao final do nosso expediente nós corremos para a Vila Zumbi, fazemos o que tem que fazer, porque nós estamos lá para servir. Foi muito bom estar aqui com o Stiverson. Nós poderíamos ficar horas conversando, porque é um assunto muito interessante, muito gostoso de ouvir, mudança de vidas. E agora vou fazer o fechamento, eu quero chamar a sua esposa, falar um pouquinho com ela. Eu sei que ela teve um papel fundamental nessa história toda, então eu vou chamar a Elisiane e eu te agradeço. Espero ter você conosco aqui outras vezes. Muito obrigada, Stiverson. Obrigado, Rose. A Elisiane tem muito a contribuir, tenho certeza disso. Eu estou aqui com a Elisiane, a esposa do pastor Stiverson, uma guerreira, sempre ao lado dele, sempre incentivando o trabalho, né? E estou muito feliz de estar com você aqui, Elisiane. Imagina, Rose, eu que agradeço. Fico muito honrada em você nos convidarmos para partilhar um pouco dessas nossas experiências, né, que têm sido bastante relevantes. Muito obrigada. Elisiane, o Stiverson estava comentando que vocês têm muitas pessoas que são estudadas, né, formadas na sua igreja, na comunidade. Essas pessoas elas foram influenciadas por vocês, né? Eu sei que vocês são estudiosos de Platão. Como que é esse negócio de estudar, filhas estudadas, formadas, e o pastor também estudando? Como é que vocês conseguem fazer isso tudo? Então, Rose, nós acreditamos que eu acho que é algo que nós podemos ensiná-los através da educação, né? Eu acho que só pode ter uma mudança de mente através da educação. Então, nós acreditamos que um lugar difícil, né? Uma situação difícil financeiramente, e para você realmente ter essa mudança é através do estudo, que você possa realmente se profissionalizar, né? Porque nada vem fácil. Então, nós incentivamos bastante, assim como eu sou formada, né, em serviço social, o Stiverson formado e fazendo outra graduação. Já temos uma filha também formada em Direito e agora estudando, fez já pós, e as outras duas ingressando. Então, nós só ensinamos naquilo que nós acreditamos, né, desde o Evangelho, mas também o nosso modo de vida. E vocês, assim, já pensaram em desistir desse trabalho ali na comunidade? Ah, com certeza, porque a responsabilidade é muito grande, né? E é um trabalho difícil. E como o Stiverson compartilhou na primeira semana que nós estávamos lá, eu imaginava, quando falavam em ladrões, em desmanche de carro, eu imaginava que eram todos homens adultos. E quando eu me deparei, a minha experiência, que eu vi crianças, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava aquilo. Então aquilo me chocou muito e eu fiquei assustada. E assim, algumas experiências de nós estarmos saindo da igreja, algumas pessoas alcoolizadas na rua nos cercarem, pedindo para que a gente auxiliasse porque tinha uma pessoa morta dentro dos bares. Então foi uma experiência bem difícil, né, no começo. E também pela imaturidade um pouco que nós temos, né? Mas, graças a Deus, nós fomos obedientes, ouvimos a Deus e Deus nos deu essa capacitação para enfrentar tudo isso.
E você hoje faz um trabalho com crianças também? Sim, né, como o Stevenson falou, nós trabalhamos fora porque nós cremos que hoje em dia num trabalho, num bairro mais difícil, né, financeiramente falando, não tem como um pastor se sustentar da obra. Então nós temos a nossa formação, nós temos o trabalho secular e hoje eu sou assistente social de uma instituição de acolhimento infantil que acolhe 60 crianças. Agradeço a vocês, Elisiane, foi assim, um prazer, não só uma entrevista, para mim não foi apenas uma entrevista, mas um bate-papo edificante. Agora eu quero fazer um bate-bola com você, Elisiane. Eu queria que você falasse uma frase. Que você faça a diferença onde estiver. Um sonho. Que você possa ser usado, ser um capacitador para ressignificar a vida das pessoas. Medo. O medo é de não fazer a vontade de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo esse exemplo para muitas pessoas. Obrigada, Rosê, eu que quero agradecer pelo privilégio de sermos escolhidos nesse projeto seu e que Deus continue abençoando o seu projeto e dando capacidade, dando sucesso a você. Obrigada por estar conosco até aqui e logo nós estaremos novamente com vocês com mais um Assunto em Foco.